Livro de Jó, capítulo 1, versículo 12, diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele, contra Jó, não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então vocês vejam que o livro de Jó mostra aqui um diálogo entre o Senhor e Satanás. Não está dizendo aqui Lúcifer, o anjo de luz. Já que já tinha sido expulso e já era Satanás, né? E o Senhor liberou, né, permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, porque Deus rasgou elogios a Jó, dizendo que ele era sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aí Satanás desafiou, né? Eu tiro ele do caminho, eu acabo com a fidelidade dele, eu acabo com a sinceridade e a retidão dele, se me for permitido. E assim ocorreu. Satanás acabou com os bens de Jó, nós sabemos, com todos os bens, né? Acabou lá com o seu gado, as suas ovelhas, tudo. Acabou com todos os bens de Jó e ainda matou os filhos de Jó, né? Então vejam que desgraça se abateu sobre a vida de Jó. Todo mal vem do inimigo, irmãos. Deus não faz mal, Deus faz tudo por amor. Mas Deus, muitas vezes, permite algumas correções duras, tá? E Deus permite a ação do inimigo. Nada que acontece sobre a vida de uma pessoa que é temente a Deus, sincera, reta como Jó, nada que ocorre sobre a vida de uma pessoa como Jó, uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que crê em Deus, crê nas ordenanças do Senhor, na palavra do Senhor, nada acontece sem a permissão de Deus. E Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, não para que Jó sofresse, mas Deus permitiu porque Deus tinha propósito. Deus sempre se move, age e permite segundo o seu plano, segundo os seus propósitos. Quais eram os propósitos de Deus? Em primeiro lugar, tratar o medo do Jó. Nós já estudamos essa mensagem e sabemos que o Jó, apesar de toda a fidelidade, sinceridade e retidão, ele sofria do mal terrível que era o medo. Ele disse que eu nunca descansei, o que eu mais temia me aconteceu. Ou seja, ele vivia com medo de perder tudo. Então, um dos propósitos do Senhor era tratar o medo de Jó. O segundo propósito de Deus era provar a fidelidade de Jó, né? Que Deus conhecia Jó e que ele se manteria fiel apesar de todas as adversidades. Deus sabe de todas as coisas. E o terceiro propósito do Senhor, sabe qual que era? Dar tudo em dobro para Jó, né? E tem um quarto propósito de Deus. O quarto propósito sempre vai existir, que é nos ensinar. Hoje, mais de 5.000 anos depois, nós estamos aprendendo com esse texto aqui. Então, um dos propósitos era deixar um registro de ensinamento para nós. Então, Deus sempre age com propósitos, mesmo que Ele permite algumas adversidades temporárias, mas Ele sempre depois, aquele que se mantém fiel, Ele restaura, Ele restitui, Ele dá em dobro. Antes de dar o dobro, Deus nos trata, Deus nos prova, Deus nos corrige. Confie no Senhor. Seja qual for a adversidade que você esteja passando, eu creio que ninguém passaria por uma adversidade tão intensa como passou Jó. Mas seja qual for a sua luta, seja fiel ao Senhor, confie no Senhor, seja reto ao Senhor e haja como Jó agiu. Como que Jó agiu? Vejamos aqui no versículo 20 e 22 de Jó, capítulo 1, versículo 20 até o 22, né? Então, depois de perder todos os bens e depois de perder os filhos, né? Olha a resposta de Jó. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou a Deus, mesmo depois dessa adversidade. E aqui o texto continua: e disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu,
e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, esses versículos são talvez um dos versículos mais lindos da Bíblia. Por quê, irmãos? Porque depois de uma grande perda e desgraça, veja a reação do Jó. Ele adorou o Senhor e falou: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E não praguejou, diz o texto. Então, depois dessa grande perda, Jó adorou o Senhor e não pecou, não se revoltou, não murmurou, não reclamou, não cobrou nada de Deus. E Deus sabia dessa reação de Jó. Deus sabia da fidelidade de Jó. Quem depois dessa perda, quem de nós, depois de perder todos os bens, e ele era a pessoa mais rica do Oriente, ele tinha muitos bens, perder todos os bens, perder os filhos, quem de nós teria uma reação dessa? Quem de nós diria: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor? Quem reagiria assim? Você diria isso? Se perdesse todos os bens, se você tivesse uma situação que tinha um Jó, total abastança, e perdesse tudo, e perdesse os filhos, quem de nós reagiria assim? Jó reagiu assim, porque ele tinha um entendimento que todos nós devemos ter. Ele era grato a Deus por tudo aquilo que ele tinha. Mesmo que tudo aquilo que ele tinha, os bens e os filhos, fosse temporário. Entenda, irmãos, o entendimento do Jó tem que ser o nosso entendimento pessoal. Exceção feita ao Espírito Santo, e exceção feita à salvação, tudo que nós temos foi Deus que nos deu. E tudo que Deus nos deu é temporário. Ou seja, a qualquer hora nós vamos ter que devolver ao Senhor. O Jó estava ciente e preparado para isso, né? Ou seja, a reação dele mostra a gratidão que ele tinha por Deus ter dado tudo, e não uma revolta por ter perdido tudo. Entenda, irmãos, o cristão tem que parar de reclamar, murmurar com perdas, e começar a glorificar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele deu. Essa tem que ser a visão. Essa visão faz com que nós vivamos melhor, soframos menos, e agrademos mais a Deus, e tenhamos a multiplicação do Senhor. Veja um exemplo de uma reação normal, que nós, 99% de nós teríamos. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21. Aqui o texto é sobre a ressurreição de Lázaro. João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Muitos de nós somos como Marta. Culpam a Deus por suas perdas, mas nunca agradece a Deus por tudo aquilo que receberam. Nós precisamos ter o mesmo espírito do Jó. Uma pessoa que é incrédula, uma pessoa que é ingrata, ela se revolta quando perde alguma coisa valiosa. Ela se revolta quando perde um familiar íntimo. Eles dizem: Senhor, meu pai, minha mãe partiu com 60, com 70, com 80 anos. O Senhor não tem misericórdia de mim. Estou revoltado. Por que o Senhor não manteve ele? Por que o Senhor não manteve ela? Mas quem crê em Deus, quem tem o entendimento que tinha Jó,
crê em Deus plenamente, ele é grato. E o Jó nessa situação, ele diria: Senhor, obrigado. Obrigado por ter me concedido um pai. Obrigado por ter me concedido uma mãe durante 60 anos, durante 70 anos, durante 80 anos. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido para ter essa bênção. Porque há tantos que não tiveram pai, e há tantos que não conviveram com mãe. Mãe abandonou o filho, mães que morrem no parto, e a pessoa passa a vida sem a mãe. E aqui, alguns se revoltam, porque a mãe, o pai, o familiar, morreu com 60, com 70, tinha que manter mais, Senhor. Ingratos, incrédulos dizem: estou revoltado, porque eu perdi todos os meus bens. Eu era o homem mais rico do Oriente, perdi os meus bens. Onde está Deus, que não me guardou? E olha que eu era fiel ao Senhor, eu dizimava, eu ofertava, e acabei perdendo. Perdeu, porque não tem o mesmo entendimento de Jó. Quem é de Deus, ele ora: Senhor, sei que tudo vem de ti, e obrigado por ter me concedido os bens durante esse tempo. Desfrutei deles, obrigado, Senhor. Não é um discurso conformista, mas é uma visão de quem dá graças a Deus por tudo. Senhor, se possível, restaura a minha perda. Senhor, conceda-me de novo aquilo que o Senhor já me deu, mas faça tudo segundo a sua vontade, faça tudo segundo o seu plano e os seus propósitos. Essa é a visão. E não se revoltar: não, roubaram meu carro, e fizeram isso, e fizeram aquilo. Senhor, obrigado pelo tempo que eu desfrutei. E Senhor, se possível, restaura-me. E não se revoltar, agradecer a Deus, porque o mesmo Deus que te deu uma vez pode te dar 1 milhão de vezes, e pode te dar tudo em dobro, como deu para o Jó, se você tiver o entendimento que o Jó teve. Entenda, irmãos, aquele que é ingrato, aquele que é incrédulo, aquele que se revolta com as perdas, vai sofrer e vai ser tratado. Veja o que aconteceu com Jó. Jó 2, capítulo 6. Não parou por aí. Nós sabemos que a perda de Jó aumentou. Jó 2, 6. Será que mesmo aumentando a perda, Jó ia ser fiel a Deus? Será que nós seríamos? Jó 2, 6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. E sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Está vendo? A maioria está pendente mais para o lado da mulher do Jó, né? Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó. Já tinha perdido os bens, já tinha perdido os filhos, e agora estava perdendo a saúde. Deus permitiu, porque Deus conhecia Jó. Deus esquadrinhava o coração de Jó. Deus sabia da fidelidade de Jó. Eu sei que esses males que veio sobre a vida de Jó foi pontual. Ninguém sofreu num curto espaço de tempo o que Jó sofreu, e deu com permissão do Senhor. Mas Deus não vai permitir tantos males sobre nós, porque Ele nos conhece. E Ele não permite uma carga acima daquela que nós possamos suportar. Ele nos conhece. Então ninguém vai passar por tudo isso num curto espaço de tempo que passou Jó. Mas mesmo assim, no mais intenso sofrimento, Jó não pecou com palavras e reconhecia a soberania de Deus. A mulher de Jó é o exemplo de incrédulo ingrato,
que se revolta contra Deus, que se afasta de Deus. A pessoa vem na igreja, começa a louvar, adorar, porque muitos dizem, vem para ser abençoado, venha para prosperar, venha que você vai enriquecer, venha. Aí a pessoa vem, e aí tem uma perda, se revolta contra Deus, se afasta da casa do Senhor, se afasta da presença de Deus, incrédulo, ingrato. Aquele que crê plenamente no Senhor, seja qual for a situação, que nunca vai chegar à situação do Jó, ele vai se manter fiel ao Senhor, ele vai se manter na presença, ele vai sofrer o baque, vai ficar triste, vai balançar, mas vai ficar na presença do Senhor, porque ele sabe que longe da presença do Senhor, nada tem remédio, nada tem solução. Entendam, a mulher de Jó é um exemplo de incrédulo ingrato. Ela não tinha o entendimento, a fé e a gratidão que tinha o Jó. Sabe quem foi mais punido com a perda dos bens e com a perda dos filhos? A mulher de Jó. Porque ela não tinha o entendimento que ele tinha. Ela não tinha a fé e a gratidão que ele tinha. Ela que mais sofreu. A pessoa, quanto mais ingrata ela for, quanto mais incrédula ela for, quanto menos entendimento ela tiver, mais ela vai sofrer. Porque a incredulidade pune, e a ingratidão também pune. Ela sofreu, e ela estava revoltada, ela não tinha o entendimento que tinha o Jó, mandou amaldiçoar a Deus, misericórdia. Tenha o entendimento de Jó e sofra menos com as perdas da vida, porque ao longo da nossa vida vão ter muitos ganhos nós que estamos com o Senhor, mas virão perdas, virão, irmão, e nós temos que reconhecer isso. Tudo que nós temos não é nosso. Fala para o seu irmão do lado, tudo que nós temos não é nosso. Sabe de quem que é? É de Deus. Os seus bens não são seus. Os seus filhos não são seus. Nada que você tenha é seu. Só uma coisa que é sua se você entender a palavra e aceitar a palavra. Só uma coisa que é sua, a salvação. Quem parte desse mundo leva os bens? Então não é dele. Quem parte desse mundo e leva os filhos? Então não é dele. Só partimos desse mundo levando a salvação. E o Espírito Santo. A salvação é nossa. Mas nada é nosso. Tudo pertence a Deus. E Ele te emprestou durante um certo tempo. Deus te emprestou tudo que você tem por um certo tempo. Ele te emprestou. Seus filhos são de Deus. Seus bens são de Deus. Ele te emprestou por algum tempo. E Ele pode tomar de volta a qualquer hora. Ele é soberano. Porque nós vamos devolver tudo na hora certa. Ou quando nós partirmos desse mundo. Nada levaremos. Devolveremos tudo aquilo que Deus nos emprestou. Entendam? Deus deu. Deus pode tirar a qualquer hora, como diz Jó. Seja grato ao Senhor. Tudo que temos é um empréstimo do Senhor. Fala para o seu irmão do lado, tudo que nós temos é um empréstimo de Deus. Irmãos. Pense nisso. E quando você perder, para de ter um ciricutico, se revoltar. Diga, Senhor, é seu. O Senhor me deu. E eu tenho certeza que eu, como sou crente em Ti, nada acontece na minha vida sem a Sua permissão. O Senhor permitiu que fosse tirado.
o Senhor permitiu que o Senhor tomou de volta aquilo que o Senhor me emprestou, e não que você perdeu. Perda só quando o inimigo vem e tira aquilo sem permissão de Deus. Mas na vida de um cristão, como um cristão, uma vida de um cristão, num crente em Deus, como era Jó, nada acontece sem permissão. Satanás, para tocar nos bens, teve que ter permissão de Deus. Para tocar na saúde, teve que ter permissão de Deus. E tudo que Deus permitir na sua vida, creia, só vai contribuir para o seu bem. Só vai cooperar para o seu bem, só vai cooperar para a sua salvação. Então, pare de se revoltar com algumas perdas. Fala: Senhor, o Senhor me deu e o Senhor tirou porque saiu das minhas mãos com a sua permissão. Se possível, Senhor, restaura-me. Se possível, Senhor, restitua-me. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te dar muito mais. Ele vai fazer o que ele fez com Jó. Vai dar tudo em dobro. Lucas 16:1, a parábola do mordomo infiel. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico. Quem é a pessoa mais rica de todo o universo? É o nosso Deus. Ele é o dono de toda a prata, de todo ouro, ele é o dono de tudo. O qual tinha um mordomo. Fala para o seu irmão do lado: você é mordomo, irmão. E esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Nós somos mordomos, porque tudo que nós temos não é nosso, nós estamos comando conta, administrando, usando e multiplicando aquilo que Deus nos deu. Tudo que Deus nos deu não é nosso, é emprestado. Então nós só somos mordomos e daremos conta ao Senhor de tudo aquilo que é dele, que entregou nas nossas mãos. Então cuide bem, use bem tudo aquilo que Deus te deu, para que o Senhor não lhe tire, como está tirando aqui desse mordomo. Entenda, irmãos, tudo pertence ao Senhor e Ele nos empresta. Só teremos para sempre o Espírito Santo e a salvação, diz a palavra. Então seja grato a Ele pelo empréstimo e seja prudente, use bem aquilo que Deus te deu, até que você tenha que devolver, até que Ele tome de volta. Mas não tenha medo de perder, porque só perde quem é dono. Você não é dono, você é mordomo. Você não vai perder. Você pode ocasionar uma devolução ao Senhor, precipitar uma devolução ao Senhor. Entendam, Provérbios capítulo 22, versículo 7 diz que aquele que toma emprestado é servo do que empresta. Como Deus nos emprestou, nós somos servos do Senhor, por tudo aquilo que Ele nos emprestou. Deus nos emprestou o talento, e Ele vai pedi-lo de volta, e vai pedi-lo com: o que você fez com o meu talento? Vai pedi-lo de volta e com lucro. Então não enterre o talento que o Senhor te deu, não enterre nada que o Senhor te emprestou, use o talento e devolva ao Senhor com frutos. Mateus capítulo 5, versículo 42. E ao mesmo tempo, nós devemos usar o processo do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: dá a quem te pedir, não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Seja imitador de Cristo, empreste, e tenha sempre crédito com o Senhor, que te emprestará mais. Eu queria usar um termo aqui, mas eu estou com um pouco de receio. Seria terceirizar. Deus te emprestou e você empresta para alguém. Deus vai cobrar frutos de você, você vai cobrar frutos de alguém. Eu te emprestei aí, o que você fez? Emprestar é diferente de doar. Tem certas coisas que você está doando, mas você não está doando aquilo que é seu.
Você está doando aquilo que Deus te emprestou. É Deus que está doando. Quando você empresta ou dá aos pobres, Deus empresta mais para você, para que você dê aos pobres. Mas no final, na hora que fechar os olhinhos, todo mundo vai ter que devolver. Ninguém vai poder carregar nada. Não vai poder carregar filho, não vai poder carregar marido, não vai poder carregar bens. É uma só carne enquanto estão vivos. A salvação é individual. Não é uma só carne, pastor, então eu vou ser salvo, ela automaticamente, salvação é individual. Então entenda, irmãos, seja imitador de Cristo, empreste e tenha sempre crédito com o Senhor. E Ele vai te emprestar mais. Deus nos emprestou o seu único filho, mas tomou de volta. Nos emprestou durante 33 anos. O Senhor Jesus nos empresta o seu nome. Hoje nós temos uma procuração. Hoje nós falamos em nome de Jesus. O Senhor nos empresta o seu poder para tirar alguns males, nos empresta a sua unção. Mas tem algo que Deus não nos emprestou, que Ele nos deu: o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra diz lá em João 14, que o Espírito Santo estará conosco para sempre. Então o Espírito Santo nós não vamos ter que devolver. O Espírito Santo é nosso. Talvez seja, irmãos, uma das razões para que o Espírito Santo de Deus, para que o pecado contra o Espírito Santo de Deus não tenha perdão. Está aqui, João 14,16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo, esse é nosso, habita em nós, faz morada em nós, e a salvação também, porque quando nós partimos desse mundo, nós vamos levar a salvação. Mais nada, esse corpinho que você tem, vai ter que devolver. É claro que vai devolver usado, e bem usado, espero, meio enrugadinho, tal, vai ter que devolver. Mas você tem que ter em mente que a devolução para Deus pode ocorrer a qualquer hora, irmão. Tem muitos que partem cedo e tem que devolver tudo cedo. Então, quando isso acontecer, quando precocemente você devolver algo para o Senhor, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa confissão nós temos que ter, a confissão que tem, porque tem muita gente que blasfema, reclama, murmura quando pede algo, mas nunca agradeceu a Deus quando recebeu. E não reconhece que da mesma fonte onde veio a primeira vez pode vir uma infinita vezes, infinitamente um número de vezes. Deus te deu uma vez, Ele pode te dar 2, 10, 30, 100, 1000 vezes. Ele é soberano. Entendemos, Deus nos emprestou tudo que nós temos. Você quer ver um exemplo aqui, um outro exemplo, Gênesis 22, 1. Não é conformismo com perdas, irmãos, mas é a verdade. É claro que aquilo que vem do inimigo, que sobre a vida de quem não é de Deus, não tem permissão de Deus, tem que sair. O inimigo não pode ficar com aquilo que é seu, aquilo que é seu, não, aquilo que Deus te emprestou. Esse é o grande segredo. Veja que Gênesis 22, 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Aqui não é mais o Jó, Abraão. E disse-lhe Abraão, e ele disse-lhe, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Só faltou dizer aqui, a quem idolatras. E vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto
sobre uma das montanhas que eu te direi. Ainda vou te dizer, né? Entenda, irmãos. Depois de 25 anos de espera, Deus emprestou Isaque para Abraão e para Sara. E Abraão, poucos anos depois, teve que devolver. O Senhor pediu devolução. Devolva-me Isaque, que eu te dei. Deus estava provando Abraão e quebrando ali a sua idolatria. Nós sabemos disso. Mas Abraão tinha entendimento. Não se revoltou. E procurou cumprir. O Senhor me deu. Está pedindo de volta. O Senhor me emprestou. Está pedindo de volta. Vou te devolver. Mas havia uma prova de dizer que queria quebrar a idolatria. Mesma coisa com Jó. Tanto é que Abraão não chegou a dar o filho em sacrifício, mas Jó perdeu tudo. Por isso, Jó recebeu tudo em dobro, pela fidelidade que ele teve. Então, como Jó glorifica a Deus quando ele te pedir de volta o que ele te deu? Entenda, irmão? Tudo que temos foi Deus quem nos emprestou. E Ele pode pedir e tirar a qualquer hora, ou na derradeira hora. Ore, Senhor, tudo que eu tenho vem de Ti e é seu. Não deixe o inimigo tocar no que é seu. O que é o batismo? O batismo é sepultar uma velha criatura e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. No batismo você está devolvendo a sua vida para Deus. Senhor, agora não é mais a minha vida, eu devolvo para Ti. O Senhor me guia através da Sua palavra. Quando eu obedeço a palavra do Senhor, eu estou devolvendo meu livre-arbítrio ao Senhor. Entenda, irmãos? E confie no Senhor. Ore, Senhor, tudo que eu tenho vem de Ti e é seu. Não deixe o inimigo tocar no aquilo que é seu, Senhor. Senhor, esse corpo, o Senhor que me deu, e o inimigo está querendo tocar. Esse corpo é seu, Senhor. Ele não pode tocar naquilo que é de Deus, irmão. Meu filho é seu, Senhor. Meu filho pertence a Ti. Antes de ser meu filho, ou um filho que o Senhor me emprestou, que eu vou ter que devolver mais cedo ou mais tarde, ele pertence a Ti. Proteja, Senhor. O filho é seu. Liberte-o, cure. Ele é seu, Senhor. Ele está comigo temporariamente, Senhor. Mas ele lhe pertence. Diabo, você não pode tocar naquilo que é de Deus. E tudo que nós temos é de Deus. Você não pode tocar em nada de nós. Amém, povo de Deus? Vamos orar e agradecer ao Senhor.